Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Beauty Confessions. Hoje trago um convidado muito especial. Quando pensamos em cirurgia plástica, por norma, pensamos nas cirurgias mais comuns que todos nós conhecemos. No entanto, hoje vamos precisamente falar daquelas cirurgias mais complexas e desconhecidas. Dr. Luís da Cruz, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui hoje comigo. Obrigado a si. Que bom. Antes de falarmos da cirurgia, eu gostava de falar mais do doutor enquanto pessoa e conhecer a pessoa por trás da bata. Quem era o Dr. Luís antes da medicina? Bom, eu sou português, ainda que às vezes as pessoas duvidam pelo meu sotaque e porque fico com umas certas pausas para poder lembrar-me de algumas palavras. Mas aos 12 anos fui com os meus pais para fora de Portugal e então tive um percurso na minha vida fora de Portugal até há 10 anos que regressei. Então acho que isso pode ter tido uma influência grande na minha forma de ver as coisas e daquilo que eu faço. Mas basicamente sou uma pessoa, um português muito patriota, e essa foi uma das razões pelas quais aceitei depois de muitos anos regressar. E que fui-me desenvolvendo na área da saúde desde que comecei a nível da universidade. Antes disso já era pela área das ciências e acabei indo para a saúde. Comecei a estudar odontologia, um ano fiz, e por culpa, diria, do meu irmão, que é hoje em dia um proeminente cardiologista. Ele atirou-me o anzol e convidou-me a estar mais com ele para ver a medicina como uma alternativa, e foi aí que eu tropecei e entrei na escola de medicina e comecei esse percurso até agora. Onde é que estudou? Desculpe, foi em que país? Sim, eu estudei na Costa Rica. Que bem, Sim. adoro. Naquela altura a Costa Rica era um país particularmente especial porque era um país que tinha praticamente 100% de atenção à saúde e de educação. Estamos a falar do ano 75, não é? Então era um bocado como o Uruguai na América, países que eram democracias bem estabelecidas, sem exército. E talvez isso fez que nessa altura era um país especialmente bom para... Não conheço e quero muito visitar, porque já ouvi falar maravilhas. E porquê cirurgia plástica? Bom, as razões pelas quais as pessoas vão indo por diferentes áreas da medicina variam conforme passam os anos, porque na época, estou a falar no ano 88, por aí, do século passado, quando a gente escolhia entrar numa especialidade, entrávamos de uma maneira mais geral, ou seja, as pessoas que queriam estudar a endocrinologia ou, sei lá, cuidados intensivos, reumatologia, entravam à medicina interna. E depois, estando na especialidade, é que escolhiam uma subespecialidade. E com a cirurgia plástica era a mesma coisa. Eu, no ano 88, entrei na especialidade para cirurgia geral. E fiz cirurgia geral e depois, no percurso dessa área, a gente vai estando em diferentes especialidades na formação e vamos sentindo essa tendência a ser mais para uma que para outra. E depois, sobre o caminho, vai-se fazendo a concorrência e os exames para entrar nas outras especialidades. Então o filtro era um bocadinho mais longo, porque entrávamos primeiro a uma, depois a outra. E pronto, nessa altura eu já tinha tido uma aproximação suficientemente profunda com a especialidade, estando dentro da cirurgia, e decidi ir pela plástica porque senti, e todos diziam à minha volta que eu tinha jeito para isso, igual que outros teriam jeito para neurocirurgia e outros para cirurgia de tórax, e fui-me levando por esse caminho e entrei na especialidade já estando em cirurgia geral. Hoje em dia não é assim, hoje em dia as pessoas saem da escola de medicina e vão logo a concorrer para uma especialidade específica.
Não acha que é difícil de conseguir logo saber o que é que se quer? É, Ou o que é que fascina, não é? Porque é uma decisão muito sim, importante. claro que sim. Eu, quando comecei a estudar medicina, pensava que ia ser gastroenterologista. Ahm, Isso também acontece muito porque há experiências muito positivas com os nossos professores, com o nosso, à nossa volta, que faz que nós nos chegamos a apaixonar por algumas coisas de diferentes especialidades. Então vamos sempre. Não é habitual que a pessoa vá, sendo tão jovem, sei lá, 18 anos, já de uma vez a uma área específica. Pode acontecer, não é? E depois também a vida pode pôr-nos as coisas aqui, temos que tomá-las ou não. E às vezes eu conheço pessoas que até porque têm doenças ou alguma coisa que não lhes permite uma especialidade cirúrgica, vão por especialidades médicas. Então há muitos fatores que interferem com Que isso. Sim. interferem. Eu acho uma escolha bem difícil. O meu pai é fisiatra, por exemplo, e eu sei que para ele na altura foi fácil a escolha. Agora tenho amigas minhas, muitas amigas que são médicas, e foi uma escolha bem mais difícil porque estavam indecisas entre diferentes áreas e tiveram que tomar uma decisão. E é que são. Eu acho que o que difere a medicina das outras especialidades é que são mesmo muitos anos de dedicação a algo. Então, Sim, digamos que uma vez que entra é mesmo para acabar, porque não vai estar 6 anos a fazer uma especialidade que depois não gostou. claro, é mesmo, é A mesmo menos isso. que haja uma relação dominó, onde você pode estudar cirurgia plástica e depois pode fazer 5 anos mais de cirurgia crâniofacial. Então aí tem que haver um requisito pré para poder fazer a outra, não é? Só que acaba a especialidade quando tem 35, 40 anos, não é? É Sim. bastante tempo. O que é que fascinava mais nesta especialidade? E se tivesse que descrever apenas numa frase a especialidade de cirurgia plástica, qual é que seria? Sim, uma pergunta difícil, mas eu vou poder sair disso. Existe uma diversidade tão grande que, em termos populares, seria como que podemos trabalhar desde o cabelo até o dedo dos pés. Ok? Então, mais ou menos, dá uma ideia que é uma especialidade muito completa. Tanto assim que existem áreas da nossa especialidade que se fazem uma fusão com outras especialidades. Por exemplo, fazemos muita cirurgia das esqueléticas, musculoesqueléticas, que por isso mesmo com a ortopedia tem muita relação. Fazemos muita cirurgia, por exemplo, na nariz, otorrinolaringologia. Sim, fazemos muita cirurgia de crânio e da face, cirurgia crânio-facial, que é uma especialidade também muito metida com a neurocirurgia. E assim podemos, quer dizer, cirurgia oncológica impressionantemente diversa, porque, por exemplo, em cirurgia de cancro, fazer retalhos que é para poder, cancro de cabeça e pescoço, fazer reconstruções de esófagos, então já estou a ir lá para dentro, não é? Assim que quem quiser ir por essas diferentes áreas, pode fazê-lo. Só que, tal como disse agora, uma vez que sobe no comboio, tem que ir até o destino final. Ou seja, não pode atirar-se no meio do caminho pela janela. Então é mais ou menos o que acontece, que imagino que fazer cirurgia oncológica, sendo cirurgião plástico construtivo, não dá para estar a aprofundar em áreas de, sei lá, cirurgia, por exemplo, talvez do nariz, ou cirurgia ocular, ou talvez há momentos para cada coisa. Talvez isso é um bocadinho a razão pela qual, às vezes, quando me perguntam o que é que mais gosta e o que é que mais faz, e que eu até no outro dia expliquei à nossa colega, é que quando nós temos 35 anos de ser cirurgiões plásticos, há momentos que depois passam, e talvez tive muitos anos a fazer uma coisa e depois comecei a meter-me noutra e depois meter-me noutra. Então não posso dizer que eu sou um cirurgião de ementa curta, como se poderia explicar. Isso é incrível, são novos desafios constantes. Sim, mas também não estamos a falar de experimentação, estamos a falar de que cada um desses passos tem que ter uma atitude responsável.
Ou seja, a gente não pode operar com o livro aberto, okay? Assim para ver como é. Ai não, Deus me livre. Ok, mas Claro. bom, essa é a ideia que eu Certo. quero transmitir. Quando eu tive interesse em fazer cirurgia glútea, eu estou a falar nos anos em que ninguém fazia cirurgia glútea, porque isso Mesmo é mais agora difícil. ainda é raro ouvir. Eu sei, mas aqui na Em Europa Portugal, sim. sim. Mas sempre foi raro em algum momento e em algum lado. E porque sempre é mais fácil estar na zona de conforto. Okay? E isso é o que habitualmente acontece. Mas quando a gente quer sair da zona de conforto, porque há coisas que são necessárias, a gente tem que fazê-lo responsavelmente. Então significa o quê? Por exemplo, neste caso do glúteo e de implantes gêmeos, eu, naquela altura, hoje em dia é mais frequente ver, fiz um esforço, não só de tempo, senão económico, de ir a Guadalajara com o Dr. Rafael Vergara, que era um pioneiro nessa área, e fazer os seus workshops e de meter-me com ele a aprender a fazer com uma pessoa que tinha uma curva de aprendizagem muito longa nessa área, que passou por uma quantidade de situações de prova e erro e chegou a evoluir, que também as pessoas podem sentir um bocado escandaloso, mas há coisas que as pessoas sabem, mas que talvez esqueceram, que consiste, por exemplo, no caso do Dr. Vergara, ele fez muita cirurgia em cadáveres. E então isso é uma maneira responsável de fazer essa evolução. E isso implica um esforço logístico e económico para o cirurgião. Então não aparece posto em cima da mesa, a gente tem que ir à procura e fazer. E então essa é a atitude quando a gente tem que fazer a endoscopia da face. Eu fui à Califórnia com o Dr. Nikanoris, que naquela altura, nos anos 90, era um dos pioneiros da cirurgia endoscópica da face, e fui lá e estive com ele e aprendi. Assim que para mim é isso, trata-se de avançar, diversificar com responsabilidade, basicamente, e não a fazer uma coisa uma vez cada 2 anos porque quero. Então o que é que isso significa? Por exemplo, eu trabalhei no Hospital Geral ao princípio da minha carreira, eu fui, a mim empurraram-me no sentido de apoiar, não de empurrar, Claro, de sim, vai sim. para lá fazer o que não queres, ok? Mandaram-me fazer microcirurgia, e então fui para Miami, para o Jackson Memorial, estive aí a fazer microcirurgia, porque naquela altura era uma coisa que praticamente não se fazia. Hoje em dia, a maioria dos residentes, ou seja, os médicos que fazem o treino para a cirurgia plástica, quando acabam a especialidade, já têm essa formação. Okay? Naquela altura, tinha que investir. a gente tinha que ir e fazer. E então tudo isso pode ser uma coisa numa época da nossa vida e que depois, por motivos diversos, eu deixei de fazer microcirurgia, ainda que isto é mais ou menos como andar em bicicleta, uma vez que se aprende, fica aí. Mas as coisas também vão evoluindo nessa área, e se eu desvio-me para outras áreas, também depois não posso facilmente voltar aqui porque eles já estão nesta posição e estão já com novos aparelhos, novas técnicas, etc. Então aí é onde temos que ter a responsabilidade de não saber que há coisas onde a gente troca o capítulo e fica ali, não temos que voltar. Noutras sim, E é sentes possível. que agora existe um apoio maior do que antigamente? Claro, existe um apoio maior, mas há áreas nas quais não existe, mas não por má intenção, é simplesmente porque talvez também temos uma noção de que são coisas menos importantes. E talvez a razão pela qual a parte de glúteo, eu vou pô-lo como exemplo, é que uma vez eu tive um percurso bastante profundo nessa área, mesmo nos Estados Unidos, inventei um aparelho e outros mais que andam por aí. Parabéns por isso, porque é crescer mesmo no desconforto, não é? Mas o que eu estou a dizer é que, orientado no sentido que, quando estive a promover esse aparelho nos congressos nos Estados Unidos e fora do país onde residia,
Lembro que aproximaram-se uns cirurgiões de um certo país da Europa, que não vou dizer, bastante conhecidos cirurgiões, que faziam principalmente cara e outras coisas. E eles olharam para isso e disseram: o que é isso? Não faziam ideia o que era. E disse: para colocar implantes agudos. Ninguém faz isso. Foi a primeira coisa que disseram. Disse: bom, mas quer dizer, não fazem porque não sabem. Mas se soubessem... Então, não, é que ninguém olha para a mulher para aí. As pessoas olham para a mulher, para a cara e para as mamas, não é? Foi um bocadinho o comentário... digamos, a tratar de ser um comentário simpático do lado deles. E então eu pensei, nem sequer lhe respondi, mas eu pensei, não, estão muito enganados, não é? Porque a zona glútea é absolutamente, e vocês veem hoje em dia, das pessoas que estão a fazer uma posição de modelo e tal, onde tratam de, quando têm... Existe uma preocupação enorme, cada vez maior. Exatamente. Então, uma coisa é a sensação que às vezes há do lado técnico e a sensação do lado público. E depois é um círculo, onde o que acontece é que os cirurgiões não sabem fazer, desacreditam o procedimento, dizendo coisas que são, por exemplo, que se infectam, que são complicados, que põem tudo um cenário muito dramático. Os doentes do outro lado, que talvez estavam muito... sim, digamos, uma necessidade com certos complexos e tal, ou que simplesmente queriam ver-se melhor, recebem essa informação e então também não a procuram porque dizem não se faz, não é bom. E é um médico a dizer, não é? Nós confiamos Sim. no que o médico e então diz. o círculo sempre está assim, porque como estes têm medo, os outros não fazem, e então quando eles vão aos que não fazem, desacreditam, nunca acaba por existir uma ruptura desse círculo, não é? E penso que essa ruptura, acho eu, na Europa está-se a começar a desaparecer, porque as pessoas já começam, os cirurgiões, a procurar mais ativamente essa aprendizagem. E talvez por isso, por exemplo, é que hoje em dia, ainda assim, na formação dos médicos na especialidade, nunca, a maioria deles verão, por agora, terão a oportunidade de ver, pelo menos uma vez, alguém fazer uma cirurgia de implantes de glúteo, porque não está dentro da lista de prioridades, não é? Assim que é esse tipo de coisas que a gente tem que desconstruir, não é? Exatamente. E é importante verem podcasts como estes para conseguirmos falar e as pessoas terem acesso lá em casa a esta informação. Quando se fala em cirurgia plástica aqui em Portugal, ainda é muito comum falar-se apenas de mamoplastia de aumento ou mesmo até de um mummy makeover. Para si, qual é que é o maior mito da cirurgia plástica em Portugal? Sim, eu acho que o comportamento da atividade habitual que acaba de descrever é mais ou menos uma situação mundial. Okay? Apesar de que as pessoas tenham ideia que em certos países fazem-se mais estas coisas diferentes e noutros não, não é bem assim. O grosso dos cirurgiões sempre vão estar na zona de conforto e vai ser parecido mais ou menos o processo. Não sinto que em Portugal haja mais como se chama, limitações ou barreiras. Penso que está a avançar e vão aparecendo pessoas que fazem mais algumas coisas e ficam a fazer e dão-se a conhecer. Não sei, não penso que haja Para mim foi uma um choque, grande... sabe? Quando fui a Miami e na altura eu também já tinha a clínica e eu gosto quando viajo de perceber como é que funciona o nosso mundo da área da saúde e da beleza em cada sítio. E lá tinha uma procura gigante precisamente por sempre glúteos. Sim. E era visível aos olhos Claro, todos. mas eu fui o Chief Medical Officer de uma empresa durante uns anos e foi uma das múltiplas experiências que eu fiz na minha vida. Mantive a minha atividade profissional na minha base onde eu trabalhava e talvez a metade do meu tempo no mês eu trabalhei fora do país onde estava e basicamente o que fizemos foi comprar 5 clínicas em 5 partes diferentes de Flórida. Por isso que agora que falo de Miami está a falar de um zoológico que eu conheço muito.
E se eu me ponho a lembrar daquilo que mais se fazia naquela altura, é o que eu lhe estou a dizer. Não havia muita diferença com relação aos outros países. Mas existem alguns colegas, por exemplo, o Dr. Mendieta, muito conhecido, que saía nestes talk shows e nos lives com a família, aquele tipo de 90-210 Beverly Hills, não é? Neste caso era o Dr. Mendieta em Miami, que ele desenvolveu uma técnica muito interessante de enxertos de glúteo, que as pessoas conhecem como Brazilian Butt Lift, BBL. Ele foi um pioneiro espetacular na compreensão da parte anatómica e de todos os critérios para fazer corretamente o enxerto glúteo. E então, lógico que disparou-se um boom nessa área. Mas eu acho que aqui o tema é que a zona glútea, volto a falar porque é um exemplo de que tem muitas caras, digamos, eu prefiro falar nela como gluteoplastia, não enxerto BBL, não implante glúteo, não dermoipectomia dorsal. BBL é comercial, eu acho que não é tanto isso, assim, é um nome. Não, o que eu estou a dizer, eu não percebo nada a nível de procura. Show, é o nome artístico. Certo. Ok? Certo. Então, o BBL, que sendo um nome artístico, mas para nós é mais fácil usar como referência daqui para a frente, é simplesmente parte de uma série de coisas que fazem a plastia do glúteo, ou seja, a remodelação glútea. Então você pode pôr em certos doentes implantes com enxertos, ou BBL, pode ter que fazer uma dermolipectomia dorsal para levantar e colocar um implante, ou faz uma dermolipectomia dorsal e faz enxerto glúteo, ou outras coisas. Então, o que acontece é que as pessoas ouvem o barulho de coisas de fazer no glúteo e põem-lhe a estampa, o carimbo, é BBL, é implante, mas na realidade o correto é isto é uma coisa digamos, fatorial que está relacionada com o implante. Mas, bom, então o que é que isso significa? Que é verdade, na América Latina há mais tendência à procura de, pelo menos inicialmente, de remodelação da zona glútea. E porque também temos que ver que os tipos corporais são diferentes e isso não é bom nem mau. Eu sempre digo às pessoas que as pessoas podem ser bonitas com um tipo corporal ou com outro. E então, nem a Jennifer Lopez quer parecer-se à Nicole Kidman, nem a Nicole Kidman a Jennifer Lopez. Okay? As duas lindas. E se querem parecer, a estrutura musculoesquelética das pessoas não necessariamente se vai ver da mesma maneira. E essa é uma coisa que tem que se analisar com o doente no momento de avaliar aquilo que se quer fazer. Qual é a cirurgia que as pessoas ficam mais surpreendidas, menos comercial ou comum, que o doutor faz? Qual é a cirurgia que as pessoas ficam mais surpresas em saber o que faz? Sim. Boa pergunta, porque são várias. Então mas eu diria que há pessoas que não imaginam que há implantes de gêmeos, por exemplo. E eu faço implantes de gêmeos desde o ano 94. Uau. Então, para mim é um bocado estranho que dizer não sabem. Mas também, claro, hoje os meios sociais abrem um pouco mais a informação. Eu acho que ainda por cima nós hoje falamos eu quero ir passear ao Egito e tal, estava na conversa e quando abro o telefone aparece no Instagram viagens para Egito, não é? Sim, hoje em dia possivelmente aparece mais facilmente a orientação de que a pessoa diz que quer pôr implantes nos gêmeos e aparece alguma coisa. É, mas talvez na altura que eu comecei era mais, a única coisa que eu podia fazer era um vídeo no YouTube com antes e depois, que ainda anda por aí no ciberespaço,
E isso explicava que havia alternativa, mas um bocado é como encontrar uma agulha no deserto, não é? Hoje em dia já é mais fácil encontrar as agulhas, e eu penso que os implantes de gêmeos é uma coisa que não se conhecia muito Nem é bem. muito, ainda não é muito comum e é super interessante, porque realmente há pessoas com muitas queixas nos gêmeos. Qual é o tempo de recuperação? Não faço a mínima. É relativamente rápido porque a pessoa pode andar logo a seguir. O que tem que andar é devagarinho, não pode estar a fazer muita atividade, mas com meias compressivas, possivelmente passado. Depende do tipo de trabalho, se é um trabalho de escritório, passado uma semana ou duas já pode estar a fazer, não é? Ah, ok, ok. Sim, não é muito incapacitante, é bastante rápido. E para si, o que é que distingue uma cirurgia mais comum, normal, de uma cirurgia desafiante? Uma cirurgia comum. Quer dizer, desafiante para quem? Porque Pois é. se eu faço todos os dias uma coisa, para Qual é mim que não é mais faz? desafiante. Qual é que mais faz atualmente? Eu acho que também por uma questão do que nos procura, eu faço muito cirurgia da face, talvez em comparação com os demais. Mostrou-me aquele caso incrível. Para quem não sabe, o doutor agora também faz parte da família Beauty Box e lá na clínica mostrou-me um caso incrível que eu vi na Sim, parte do nariz. De implante, não é? sim, as rinoplastias. Já vou falar disso, mas vou acabar a outra pergunta. Faço muito, mas também faço o habitual, que é a cirurgia mamária, a cirurgia abdominal, a cirurgia das coxas, seja a dermoipectomias, significa abdominoplastias, ou das coxas, cruroplastia, lipoaspirações. Estou muito familiarizado com o Vaser, que é um aparelho ultrassónico que tenho observado que a maioria dos meus colegas não é muito fã dessa tecnologia. Penso também porque não têm os aparelhos ou porque não o consideram como uma prioridade. Para mim é uma prioridade. E de facto eu, quando estava fora de Portugal, tinha o meu próprio aparelho, ou seja, não dependia de ninguém nesse sentido. Então pronto, é isso. Se nos vamos a falar do que é mais habitual, sempre será esse tipo de cirurgias, não é? Implantes peitorais em homem faço, mas muito menos, porque também a procura é menor. Penso que é o mesmo problema do círculo, há pouca informação. Implantes faciais é muito, muito frequente, e eu posso dizer que sim, faço bastante implantes de momento. E isto porquê? Porque há muitas pessoas que têm um mento pouco prominente e elas consultam para fazer lipoaspiração ou correção do pescoço. E o problema é que têm pouca projeção do pescoço. E então não imaginavam, e eu depois mostro nas fotografias, o seu problema é este e não aquele, não imaginavam que o implante de mento era a alternativa. E então faço muito implantes da face, do mento, zigomático ou malar, que é a maçã do rosto. E aí vou entrar na sua pergunta do nariz, porque também há implantes de nariz. E faz-se menos frequentemente. Talvez convém explicar que a rinoplastia, ou a cirurgia do nariz, existe a de redução e a de aumento, e o que estamos mais habituados a saber é a de redução, ou seja, a pessoa que tem um nariz mais prominente da parte dorsal, o que chama a cana do nariz em português. É sim, não é? exatamente. Ou o nariz mais gordinho na ponta, esse tipo de reduções. Mas também existem pessoas que, por situações étnicas, têm uma falta de elevação dos ossos do nariz, ou seja, que têm uma depressão afundado os ossos do nariz. E nesses casos existe a possibilidade de fazer implantes do nariz, que dão uma forma em L ao nariz de uma maneira muito mais perfeita. E também os próprios cirurgiões têm muitos mitos com relação a isto, porque nunca viram. É raríssimo, não é? Pelo menos aqui, olha, Sim. vou ser sincero, eu nem tinha visto. E eu estou dentro da área. Sim, e porque existe a ideia de que há 40 anos, e eu vi isso, quando eu estava em formação, não era habitual, naquela altura, fazer implantes nasais.
O que se fazia era esculpir ou trabalhar num bloco de silicone, e então fazia-se o esqueleto em silicone e colocava-se como implante. Só que nessa altura não era custom made, ou seja, não era uma coisa feita para esse fim, e as qualidades físicas do silicone eram diferentes. Tinha uma rigidez que não era correta, não tinha o movimento natural que temos nós aqui na parte da cartilagem, e então havia mais riscos de extrusão, ou seja, que ele pudesse ser projetado para fora do nariz porque não se adaptava. Mas isso foi pré-história, ou seja, depois os engenheiros, os bioengenheiros e pessoas capazes nessas áreas desenvolveram apropriadamente a forma do implante com uma consistência que é natural, que simulação de osso e cartilagem. De facto, o implante tem uma parte que simula osso e outra cartilagem, e esta é mais móvel, para poder colocar com os bordos perfeitamente contornos suaves, para não ter sítios de pressão que possam abrir pela pele, e isso é a cirurgia do século XXI. E há pessoas que analisam estas coisas com histórias de monstros do século passado, quando hoje em dia a Implantec, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eu peço os implantes, peço um implante com esta medida e tal, passado 4 dias está aqui no meu hospital. Incrível. Então isso é basicamente o que acontece, que as coisas vão avançando e as pessoas não estão conectadas com isso. E não é? têm que evoluir com isso mesmo. Qual é que foi o caso que mais o emocionou? Não sei se pode contar. Bom, eu estou... É complicado também porque... Se bem que já teve quer muitos, dizer, não é? porque eu, durante muitos anos, que eu... sabe que a cirurgia plástica e reconstrutiva tem esse nome, não é por casualidade, é que uma coisa e outra têm relação. Ou seja, toda a cirurgia reconstrutiva deve ser feita com critérios de estética ou plástica, porque nós queremos recuperar a forma natural, então tem que ser assim, não é? E toda a cirurgia plástica tem uma base, digamos, de académica que vem da reconstrutiva. Então, por exemplo, quando eu faço cirurgia da face, facelifts profundos, há facelifts que podem durar 5, 6 horas, feitos da maneira certa, não é? Porque tenho que fazer endoscopia frontal, tenho que fazer a parte das pálpebras, tenho que fazer um deep plane, a platirmoplastia, ou seja, são coisas muito longas da cirurgia. Eu tenho que ir para trás na minha formação, em que eu fiz cirurgia craniofacial, ou seja, que quando as pessoas tinham um acidente e eu estava de chamada no hospital onde trabalhava naquela altura, em emergências, e tinha que ir fazer uma reconstrução do esqueleto do crânio, da face, com microplacas de titânio e parafusos de milímetros, e ir pedacinho a pedacinho a fazer a reconstrução da face, que nessa altura também tinha que muitas vezes armar com os implantes de silicone. Ainda me lembro uma vez um piloto de avionete de fumigação que teve, atrapalhou-se nos cabos e teve um acidente numa avionete, chegou com o crânio e esta parte da face destruída, não é? Então eu operei em conjunto com o neurocirurgião, porque logicamente estávamos na parte do cérebro, era uma coisa complexa. E essa é a parte da cirurgia plástica que as pessoas não imaginam que acontece. Pois não, essa parte ninguém fala. E então ele trabalhou a parte cerebral e tal, e eu junto com ele a parte frontal, e eu tive que fazer a reconstrução da parte média da face. E no momento em que aquilo estava tudo feito em pedacinhos, né, eu tomei a decisão de que o nariz tinha que ser reconstruído com implante de silicone, porque eu não tinha osso para reconstruí-lo. Quer dizer, noutras épocas, há 50 anos, teriam ido a uma costela fazer o enxerto. Okay? Zona da dora, ou seja, outra área que tem que operar, um tecido que não é necessariamente exatamente o que eu queria para reconstruir, por qualidades de dureza e
e de simulação daquilo que eu estou a tratar de construir, contra abrir uma caixa, um pacote estéril, tirar um implante que vai fazer o resultado correto. E pronto, ou seja, é um exemplo onde a gente tem que unir todas essas coisas e fazer a reconstrução. Que, por certo, isto foi, vou tratar de pensar, há uns 20 anos, e há perto de 8 anos encontrei esse piloto no supermercado. Que giro! Isso é uma história realmente emocionante e Mas incrível. o que eu trato de mostrar é que fazer cirurgia da face hoje em dia, as pessoas pensam que eu estou, que fui aprender a fazer, a puxar aqui, e que É muito isso mais já profundo é que muito isso. mais profundo, e por isso é que nós, na nossa área, temos que ter esse percurso, e não é somente fazer um cursinho de 6 meses e dizer que fazemos essas cirurgias. E depois há uma coisa que nós não podemos, nem o Einstein conseguiu fazer, que foi acelerar o tempo. Okay? Então, por isso é que a gente, quando está com os avós, ouve muitas histórias, não é? E ainda que eu sou avô, Já pode contar muitas histórias. posso, mas na minha área, Sim, essas histórias formam parte de mim, certo. ainda que eu, se não me faz a pergunta, eu há muito tempo não me lembrava dessa situação. E pronto, penso que essa é a vida para todos nós, em todas as zonas, áreas. Não é? E depois também, imagina, eu estive numa unidade de queimados durante uns anos também, ainda que quando vim para Portugal também estive em contacto com a Prelada, que tem uma unidade, mas não estava muito, mais que um fim de semana por aqui e por ali, que estava de chamada, não era uma área desse hospital que eu frequentava muito, mas sim estive ao longo da minha carreira com queimados, e então você diz-me o que é que se lembra, e eu digo, bom, muitas coisas, e não todas as coisas são boas, porque é uma situação quase dramática, trágica, onde havia pessoas que sofriam queimaduras gravíssimas e muitas faleciam, e muitas saíam para a frente com sequelas, que é uma coisa que não acaba, não é? Depois continuamos com eles, e muitas saíam muito bem, e então você diz-me, os casos que saíam com sequelas são para si um fracasso, e isso não é, quer dizer, a gente atira o saco às costas e começa a andar, a subir, ou seja, um caminho complicado, cheio de pedras, para chegar a obter esse resultado, que era o seu máximo, e não necessariamente os nossos máximos têm que ser. A meta é ideal, mas aqueles casos dos queimados às vezes é por aqui, outros mais próximos, não é? E isso é uma situação bem difícil. Eu nem consigo imaginar e não é mesmo para toda a gente. Já recusou fazer alguma cirurgia? Sim, claro. E como é que nota que os clientes ou os doentes não estão preparados para fazer essa cirurgia? Bom, é que não é só não estar preparado, porque a pessoa pode não estar preparada porque está num momento da vida com muita fragilidade emocional, mas também pode não estar preparada porque ela está à procura de uma meta que não lhe corresponde, ou seja, que com uma expectativa fora da realidade, e é muito frequente hoje em dia, sobretudo porque há muita propaganda que às vezes é um bocado, excede o que deviam fazer, porque estão a criar expectativas de coisas que não existem, e então a pessoa diz, mas ali fazem, aqueles fazem, então isto talvez não corresponde porque a técnica não existe, porque a técnica é má, porque não funciona como é exposta, porque uma coisa é ler num livro e outra coisa é estar no campo de batalha e ver como é que as coisas funcionam. Então, ou porque simplesmente a sua estrutura não vai para procurar isso, não é? Ou porque, por exemplo, a pessoa quer fazer uma alteração morfológica, uma alteração da forma da mandíbula, que eu considero, por exemplo, que uma mulher que quer feminizar e quer fazer uma coisa que vai masculinizar. E então eu digo, olha, você está
a procurar isto, mas está aí na direção oposta, não E acha corresponde. que com as redes sociais hoje atualmente as pessoas estão mais informadas ou mais confusas? Eu acho que estão mais desinformadas. Desinformadas. Certo. Eu concordo. Como às vezes as pessoas que trabalham nos hospitais, o pessoal diz, tenho uma formação, e eu às vezes digo, não será uma deformação? O que é que o preocupa mais nesta apresentação online que existe agora de cirurgia? Porque existe mesmo um mix de tudo. Sim. Quer dizer, há coisas que são, diria, uma frase que explica isto: meias verdades, meias mentiras. O ser humano hoje em dia usa o índice só para fazer assim. Ou seja, tudo rápido. Tudo scroll, as pessoas não querem perder tempo. Então vão pelo objeto do desejo, não analisam. Okay? Os antes e depois é um tema que eu posso estar aqui 5 horas a falar, porque fazer um antes e depois com o doente depois deitado e o antes de pé, há coisas que... Há muita... Vemos muito isso em lipos, não é? Há muita coisa que as pessoas simplesmente levam um impacto e continuam, não é? Quero isso, não é? Então, esse tipo de coisas e depois não analisam o background ou as pessoas que estão detrás dessa informação. Por exemplo, currículo, experiência. Sabe que no nosso site, por acaso, nós também fazemos muito para chegar a este tipo de pessoas que realmente se preocupam e procuram quem está por trás na clínica. A página mais procurada no nosso site é precisamente o currículo dos médicos e dos fisioterapeutas que trabalham connosco. Mas isso é uma coisa que eu noto muito as pessoas... Fico feliz com isso. Sim, eu felicito por isso. É bom. Mas eu penso que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas já não observam, não veem. Estão mais preocupadas com os antes e depois, não é? Exatamente, basicamente é isso. Ou por exemplo, às vezes as pessoas dizem... eu trato de não pôr muita coisa de cara por uma questão de privacidade, ainda que eu possa pôr o pessoa a assinar e tal. Sou de outra geração e tenho um bocadinho de reservas nessas coisas. E às vezes as pessoas perguntam-me, não tem antes e depois, ou estamos a falar de um tema, mas não vi no seu Instagram antes e depois disso. Disse, bom, é que quer dizer, se você vai ao Instagram é uma coisa rápida de informação, você pode ver que eu tenho 30 mil cirurgias e acha que eu vou ter antes e depois de 30 mil cirurgias ou tudo aquilo que eu fiz. É mais ou menos talvez uns antes e depois para... informar um bocadinho, mas se você quiser ver o antes e depois específico, talvez no meu consultório eu posso procurar. E isso se não é um antes e depois de coisas que eu necessariamente, por exemplo, eu faço o que chamam hoje ninfoplastia ou cirurgia íntima, e é uma coisa que eu sinto que é muito, sei lá, é muito incómodo colocar antes e depois disso, não é? E isso não quer dizer que há alguns mais ousados, mais põem antes e depois, mas não quer dizer que eles tenham mais experiência em fazer isso, não é? Como é óbvio. Por isso é que tem que haver uma pesquisa prévia, as pessoas têm que se sim, um informar. bocado mais profunda nessa parte do currículo das pessoas. Sim. Concordo totalmente. Quais é que são os procedimentos menos conhecidos pelo público, mas que têm um impacto enorme na vida dos clientes? Dos doentes. Sim. Eu estou habituada a chamar. Não, eu sempre tenho um conflito na minha cabeça porque as pessoas não estão doentes. Exatamente. Então, quer dizer, eu hoje em dia, assim como lhe expliquei ao princípio que a cirurgia estética e reconstrutiva estão muito relacionadas, ao longo da minha carreira eu tenho trocado de áreas um bocado e mantenho sempre uma base, não é? Hoje em dia sou um cirurgião mais de cirurgia estética, claramente, porque a vida foi-me levando por aí. Né? Mas isso não significa que não haja uma orientação reconstrutiva, como eu expliquei agora, e que as pessoas possam até chorar porque passaram toda a vida com uma coisa que não sabiam que podia ter solução. E tem-me acontecido muito com os implantes gêmeos, que há pessoas que têm muito complexo, que têm a perna muito mais fina que a zona da coxa e tal,
e nunca souberam que se podia fazer cirurgia e de repente encontram-me e então dizem, não sabia que se podia e tal. Sim. E outra também nos homens com implante peitoral, que as pessoas Há sabem. pessoas muito complexadas Sim. mesmo e que não conseguem. E não só o peitoral, não só é para ver-se como Mr. América, não é assim, mas também é para ver-se corrigir assimetrias e há algumas doenças, síndrome de Poland, por exemplo, onde há uma falta de desenvolvimento do músculo peitoral de um lado e dessa parte do hemitórax e então a gente pode colocar um implante só um lado para simetrizar e então não tudo é um exemplo claro, uma coisa que se faz estética e reconstrutiva, não é? E então por aí também é uma situação que tenho visto muito. Muito cirurgia de nariz também, sobretudo pessoas de pele escura que têm mais uma tendência a ter o nariz deprimido, afundado. Seja fazer cirurgia com implante, seja cirurgia rinoplastia aberta, que eu acho que eu tenho, sim, trato de ser modesto, mas sinto que tenho muita experiência em cirurgia do nariz, uma curva de aprendizagem muito longa e que é uma cirurgia que muitos cirurgiões fogem porque os doentes são utentes, clientes, sim, não sei como dizer, são muito picky, talvez muito exigentes. Porque o nariz realmente muda. E então é difícil, digamos, dar no certo, ou as pessoas também, voltamos ao mesmo, têm expectativas e podem ficar, eu posso ficar fascinado com o resultado e a pessoa do outro lado, mas é que aqui não sei o quê, não é? Sempre, por isso há muitos cirurgiões que fogem da cirurgia do nariz. E é muito importante a parte da gestão das expectativas, sem dúvida. Eu acho que na parte da cirurgia é muito, muito importante essa parte. Quais é que acha que são as grandes tendências da próxima década? Acho que a tecnologia, digamos que tem evoluído de maneira cada vez mais rápida. Temos que ter cuidado, nós como clientes da tecnologia, também não podemos ir pelo síndrome do último aparelho, porque certo. Ainda, quer dizer, me lembro quando apareceu o Vaser, que é um aparelho ultrassónico, no ano 93 eu estive num congresso e havia um cirurgião nessa altura, que era um cirurgião já experiente, que era amigo meu, e a gente os dois estávamos a ver o aparelho, e naquela altura que estava a começar, e eu lembro o comentário que ele me disse foi: vamos ter que esperar um bocado para ver o que é que vai acontecer no caminho, não é? E efetivamente, as primeiras gerações têm um histórico de complicações, queimaduras, muitas dessas coisas por falta de experiência dos que usavam o aparelho. Hoje em dia o Vaser é um aparelho extremamente seguro. E utilizado muito, já falado, sem dúvida. Sim, e que tem evoluído a melhorar a tecnologia, mas sim, eu sei que não todos os cirurgiões sabem usá-lo da maneira apropriada. E penso que ele irá a melhorar, e então sobre a mesma tecnologia vai melhorando. E depois também o Renuvion, por exemplo, que terás ouvido, que é um aparelho que faz uma contração da pele por radiofrequência e um gás que ao fazer ao disparar a radiofrequência junto com o hélio gera uma temperatura de 84 graus durante 0,04 segundos debaixo da pele. E então o que isso faz é um efeito de retração das fibras de colagênio. E esse aparelho é um exemplo claro de uma coisa que foi evoluindo desde a radiofrequência, que eu conhecia ao início, que se passava por fora, que é um efeito muito light, digamos, que depois foi evoluindo por outras radiofrequências que se passavam por dentro para fazer esse efeito até ao Renuvion. E possivelmente vamos ver sobre esse aparelho novas melhorias, não é? E penso que isso é o que irá acontecer, de tecnologia que vai assistindo-nos mais na parte cirúrgica. Também com a evolução da inteligência artificial, acha que vai ter um grande impacto na vossa área de cirurgia plástica? Sim. Por exemplo, ecografia
Vou-lhe dar um exemplo. A ecografia hoje em dia, quando são coisas mais pormenorizadas, eu prefiro que um radiologista faça, porque é a vida dele, sabe fazer perfeitamente. Mas eu tenho o meu próprio ecógrafo, que me permite ver pós-operatório como é que estão os implantes, se não há líquido aí, sem pretender ser radiologista. Porque quando tenho uma dúvida, digo, melhor vá fazer uma ecografia. Mas a ecografia, o aparelho que eu tenho tem certas características técnicas, que é um aparelho mais ou menos completo. Mas hoje em dia há aparelhos mais pequenos que têm inteligência artificial. E então, quando o cirurgião não é radiologista e não tem experiência no aparelho, ele coloca o ecógrafo na zona, põe o botão de inteligência artificial e no ecrã aparece em diferentes densidades e cores o músculo, a fáscia, o tecido da gordura, a pele, ou seja, tudo direitinho feito pelo aparelho, não? Então esse é um exemplo muito claro onde a inteligência artificial é espetacular, não é? Isso é real. É mesmo o isso futuro. Acontece hoje, não é Eu uma coisa para acredito o mesmo futuro. que não nos vem substituir todos, mas acho que as pessoas vão ser ultrapassadas se não souberem usar a inteligência artificial. Claro, o que está a dizer é verdade. Você pode ficar no passado, mas os que vão acompanhando, apoiando-se nessa tecnologia, vão para a frente, não é? E isso também a falar para proteger-me a mim, que eu não sou uma pessoa que está a começar. As pessoas têm que entender que é importante a experiência, mas a experiência significa crescer ao lado da evolução do que vai acontecendo, não ficando no passado, não é? Mas também não pensar que nós, os mais velhos, por ser mais velhos, ainda que eu também não sou tão velho. Doutor, por favor, claro que não. Que os mais velhos... A idade é um número. Sim, mas quer dizer, o que os mais velhos não acompanhamos, e então preferem os mais novos porque acompanham. Não, quer dizer, os mais novos, tudo excelente, acompanham, estão já, vêm com essa novidade, mas de alguém aprenderam, ok? E depois, o importante é que nós, os mais velhos, também continuemos no mesmo percurso. Agora, então, a idade, experiência com atualização é o importante. Para mim tem tudo, quando eu lhe dizia que a idade é um número, para mim tem mesmo tudo a ver com a mentalidade. O meu pai, fisiatra, neste momento inscreveu-se no Porto Business School e está a estudar sextas e sábados, só na parte de investimentos imobiliários, e ele percebe mais do que eu de inteligência artificial. É tudo uma questão de mentalidade. Eles para mim são uma inspiração incrível. Minha mãe agora, eles tinham um grupo de clínicas de fisiatria e venderam de fisioterapia e venderam o grupo. Agora estão-se a dedicar a áreas diferentes, mas não pararam. Por isso é que eu digo mesmo que é uma questão mental. Estão sempre a estudar, a formar-se, e ele perguntar também o que é que o motiva a continuar a estudar e a evoluir. Eu acho que é simplesmente é uma coisa que vem cá dentro, não há... É a parte de si, não é? Sim, eu acho que também é uma situação... Eu trabalho muito com pessoas um bocadinho mais jovens que eu, e eu sempre faço o comentário que lhes agradeço porque mantêm-me mais jovem. Isso é uma verdade, não é? Acho que somos uma equipa espetacular nesse sentido. E somos todos contribuímos a que tudo funcione melhor. E desde há muitos anos eu tenho feito parte de grupos, como por exemplo federações. Agora tive um bocadinho mais fora, enquanto comecei cá em Portugal, mas agora já estou a voltar outra vez com estes amigos, que é a Federação Ibero-Latino-Americana. Estamos a falar de todos os cirurgiões, desde Brasil até Canadá e Península Ibérica, não é? E tem uma atividade docente muito, muito grande,
E eu participava muito com eles nestas áreas e também fazia muito workshops nas áreas nas quais eu sou mais diferente. E casualmente agora estamos nisso. Eu tenho estado estamos a preparar fazer workshops de implantes de glúteo proximamente cá em Portugal. E isso era o que eu fazia. Ainda num sábado estive cá, convidaram-me a ir, um norte-americano da empresa Marina Medical, que é quem faz realidade os instrumentos que eu invento, convidaram-me a ir a um workshop que fizeram aqui no Porto de rinoplastia, principalmente otorrinolaringologistas. E eu entrei, fui lá, disseram venho entrar, conhecer as pessoas, e havia uns peruanos, e então apresentaram, e um deles, muito jovem, diz, lembro, você foi fazer um workshop em Lima, ele disse há 5 anos, eu disse, não tenho enganado, foi há 12 anos. E ele lembrava-se disso, e então isso é mais ou menos, esse era o tipo de, fora da minha vida profissional, privada, eu estava muito metido com estes grupos de académicos, de fazer congressos, workshops, etc. E agora estou um bocadinho a voltar a isso. Fiz uma pausa para outras coisas e agora estou outra vez que bom. a começar, sim. Muito interessante essa gestão de tempo. Para finalizarmos, o que é que os clientes podem esperar da sua abordagem na Beauty Box? Bom, eu acho que vou-lhe explicar, quando eu comecei a cirurgia plástica, naquela altura, eu fiz uma coisa muito bem pensada, a meu parecer, que foi unir-me a uma clínica como a vossa. Porque eu tinha idealizado de que as pessoas precisam de uma abordagem multidisciplinar. E funcionou. Por razões diversas, eu depois fui mais a um meio hospitalar e não continuei. Muito poucas clínicas tinham essa filosofia, como essa com que eu comecei. Isto foi no ano 94, ok? E com a Beauty Box voltei a encontrar o mesmo. Fico tão feliz. Eu acho que resumiu tudo. Nós acreditamos mesmo nessa equipa multidisciplinar e é realmente a nossa missão, o nosso propósito é mesmo conseguirmos darmos as respostas, todas as respostas e soluções dentro da clínica. Quando a doutora Diana falou comigo, eu fiquei super feliz. Que eu também queria fazer um comentário com relação a isso. Logicamente, graças à doutora Diana Santos é que eu estou aqui. Eu conheço-vos desde o início, porque eu vim cá quando foi a vossa inauguração, porque eu sou amigo deles e convidaram-me, e eu tenho estado a observar e ver a evolução, evoluímos o bastante. bem que vocês têm avançado. E quando ela me propôs a ideia de falar consigo e de que isto pudesse acontecer, e como eu tinha disponibilidade, as coisas acontecem no momento certo. Eu disse espetacular, porquê? Porque confio nela, porque sei que vocês trabalham com essa visão e que acho que os utentes, clientes, têm que ter acesso a toda uma quantidade de alternativas e não ser não ter que aceitar fazer isto porque é o que se faz. Então temos que saber que temos todo este leque de possibilidades e que há pessoas que encaixam aqui, outras aqui, ou que devem começar por aqui e acabar ali. E isso é o que a vossa clínica nos permite fazer. E o facto de que eu esteja num hospital, simplesmente o hospital é uma extensão vossa, porque vocês não pretendem ser hospital, vocês não têm interesse nenhum em ter uma unidade de cuidados intermédios, uma sala de operações, etc. E isso permite usar o melhor de cada lado para que as pessoas cheguem ao seu propósito. Olha, é mesmo isso, cada um no seu lugar. Eu penso exatamente o que está a dizer e queria também lhe dar os parabéns, também já tinha dado à doutora Diana o mesmo, porque é muito raro e bonito ver esse companheirismo
entre colegas. Hoje em dia eu sinto que é cada vez mais raro encontrarmos pessoas genuínas e que fiquem felizes pela evolução dos outros. É muito bonito ver isso de ambas as partes. Portanto, obrigada. Obrigado. Obrigada aqui por este bocadinho. Acho que foi mesmo muito inspirador. Conseguiu falar também da sua história e tocámos aqui em pontos muito importantes que vão ser também explorados e juntamente com a Larissa mais tarde. E queria-lhe mesmo agradecer por ter estado aqui comigo. Aí em casa, por favor, comentem, digam o que é que acharam deste episódio e qualquer questão, se quiserem mudar algo no vosso corpo, tirar algum tipo de dúvida, é marcar consulta aqui com o Dr. Luís connosco na clínica. Muito obrigada e até já.